Bora lá, aguardando os alunos entrarem. Bom dia, Thiago. Bom dia. Aguardando o povo entrar. O pessoal tá começando a entrar agora. Uhum. Bom dia, Manu. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Segunda-feira é brabo, né? Manu, só confere para a prof. A página 38 ficou para. Nós respondemos algumas e ficou para terminar em casa, certo? Peraí, professora, eu vou Tá. olhar. Porque... Bom dia, Júlia. E a Júlia, quando entra com esse microfone desligado, é porque ela tá sonolenta ainda. Ai, credo. Você me conhece muito bem. Não quero mais. Ela já entra com o microfone desligado, tá igual eu fazendo o curso. O professor falou, Josiane, você já entra com esse microfone desligado e que você não quer conversa hoje, né? Vai lá, hoje eu tô tipo assim. É a vida. Ficou? Manu, conferiu pra prof? Era, professora, era pra casa mesmo. Vocês, como bons alunos, né, todos fizeram, correto? Tiago, Júlia. Calma, Júlia, eu vou olhar, porque eu não estou com as coisas arrumadas. Tá, então organizam aí, página 38, tá? Quando tiver organizado, vocês me chamam. Pra gente iniciar. Gente, o Gabriel Nobre sumiu, foi? Do mapa? Não, ele participou de umas aulas essa semana, então. Ele nunca Morrer, ele não mais. morreu. Gente, o Bruno também Ah, o Bruno é o Bruno, professor. A gente também não. não tá participando, né? Ele participa das aulas da mãe dele só. Olha que bicho esperto. Não, é esperto não, acho que ele é obrigado mesmo. Ih, tá sendo gravado, meu Deus, professor. Eu tô começando a me comprometer demais aqui nessas aulas gravadas. Vou começar a ficar O mais séria. Gabriel olhou meu bom dia no grupo, visualizou. Mandar um áudio para ele. Bom dia, Gabriel Nobre. Qual que é a desculpa hoje para não assistir minha aula, hein? Ele nunca assiste, nunca mais assistiu minhas aulas. Tá, pessoal, vamos iniciar então. Hoje nós vamos continuar falando dos governos militares. A página 38 era para casa. Eu espero que todos tenham feito.
tá? E hoje nós vamos falar sobre Geisel, tá? O governo de Geisel, de 1974 a 1979. Eu vou citar desses dois últimos governos militares, tá? Governo Geisel e governo de Figueiredo, que acaba em 1985. Eu vou citar as principais atribuições desses governos, para a gente não ficar perdendo muito tempo. E aí nós já vamos iniciar falando sobre o período de redemocratização do Brasil também, tá? Os principais argumentos, principais conceitos, elaboração de uma nova Constituição em 1988, tá? Para a gente não perder muito tempo, a gente poder encerrar esse conteúdo de história para a semana que vem nós irmos para filosofia. A gente poder ter conteúdo para fazer as avaliações, que já estão chegando, né? Já estão bem aí. Ô, Josi, como vai ser as avaliações desse bimestre? Vão ser iguais às do bimestre passado? Júlia, nós ainda não conversamos. Nós vamos ter uma reunião essa semana para decidir, tá? Mas Entendi. tem umas ideias aí bem legal. Para ser um pouco diferente do Bem bimestre passado. legal. Aspas, né? Muitas aspas, né? Bem legais, várias ideias. O professor em casa só tá tendo ideias. Uau, que coisa. Porque vocês estão sem nada pra fazer, né? Aí vocês ficam procurando Olha coisa que pra eu tenho. fazer. Eita, mas vamos lá, então. O governo de Geisel, tá? Inicia falando sobre o projeto de distensão. A Thaisa tá entrando. Inicia falando sobre o projeto de distensão lenta, segura e gradual, onde empresários criticavam a intervenção do Estado na área da economia. Então, o governo militar ele continuava investido em obras, né, faraônicas, usina atômica, como em Angra dos Reis, hidrelétricas de Itaipu, enfim. Nas eleições parlamentares de 1974, o MDB, um partido político, recebeu votação maciça. O que isso representou? O presidente ele cassou ainda mais mandatos, né, até 1977, fechou o Congresso por 15 dias, porque esses governos militares eles tinham essas autonomias, tá? Hoje a gente escuta muito falar, fecha Congresso, né? Expulsa a STF. Gente, não é mais assim. Hoje nós temos uma Constituição a ser cumprida, né? Por mais que alguns parlamentares, políticos não respeitam, né, na prática, essa nova Constituição, mas hoje não é um fato muito simples, fecha o Congresso, né, derruba a STF, não é assim, mas as coisas, como funcionam, como funcionava na ditadura militar, porque eles criavam os atos institucionais que eram a constituição daquele grupo, né, de políticos que estavam no poder. Aí também ficou conhecido o governo de Geisel como o pacote de Abril, que ampliou o mandato do presidente para 6 anos e cria senadores biônicos, ou seja, indicados pelo governo. Então, o governo de Geisel, né, além de ter uma crítica da intervenção do Estado na economia, dos grandes empresários, tá? Ele fecha o Congresso por 15 dias, ele caça mandatos, e ele cria o pacote conhecido como pacote de Abril, onde ele amplia o mandato de presidente para 6 anos e cria os senadores biônicos, né, que eram aqueles indicados pelo governo. Ainda no seu mandato, em 1978, a oposição começou a se organizar contra esses governos militares, tá? E principalmente pelo governo Geisel, que estava no poder em determinado momento. Muitos que antes apoiavam o regime, aí cita como Magalhães, Severo Gomes, Hugo de Abreu, enfim, várias pessoas que estavam, né, coligadas ao regime militar, que apoiavam, que deram início, né, ao golpe, começaram a organizar greves, protestos, que começaram a interferir nesses governos militares, tá? Então, os dois atos principais do governo de Geisel, tá? Nós vamos falar sobre esse pacote 12 de abril, onde ele vai falar também sobre a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral e a divulgação de nome e o número do candidato impedido do debate público, tá? O Gabriel Nome está entrando. Então, são os principais acontecimentos do governo Geisel. E também,
né, aquele milagre econômico implantado pelos governos anteriores, ele chegava ao fim, com a redução da entrada de capitais externos no país, em função da crise mundial do petróleo. Então, o governo Geisel, ele vai passar pela crise mundial do petróleo em 1973, tá? Quando ele só assume em 74, mas ele já inicia o seu governo com essa crise mundial. Aí onde ele organiza, né, junto com a OPEP, tá, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e decidiu reduzir a produção mundial de petróleo, elevando brutalmente o preço do barril. Essa alta de preços, ela atingiu diretamente a indústria brasileira, em grande parte formada por montadoras de veículos que abastecia derivados de petróleo, tá? Então, esses são os principais acontecimentos do governo Geisel. Aí eu quero que vocês grifem aí, para depois ficar mais fácil para a gente responder as atividades. Na página 39, onde inicia falando desse governo, vai falar no primeiro parágrafo, na terceira linha, sobre essa crise mundial do petróleo de 1973, que quando o Geisel assume o poder, ele já assume com essa economia totalmente desfalecida. Encontraram aí? Aí eu quero que vocês grifem aí essa parte. Não. Bem no primeiro parágrafo, na terceira linha, da página 39. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Gabriel Nobre. Bom dia. Até que enfim, né, meu filho? Eu já vou ter que sair. Ah, não vai não. Senão eu vou lá na sua casa, que você mora pertinho da minha mesa. Só que eu não vou estar aqui, entendeu? Ah, espertinho. A Thaisa mandou no chat, bom dia. Tá, encontraram? Vamos grifar. Depois que vocês grifaram aí da página 39, na página 40, abaixo da imagem do jornalista, né, que foi assassinado, vai falar sobre a Lei Falcão e o pacote de abril. Encontraram aí? É bem embaixo da foto? Bem embaixo da situação desfavorável? Embaixo da legenda da foto, Ah, tá. Agora nós vamos entender rapidão o que é o governo, o que foi, né? O que representou o governo de Figueiredo. O governo de Figueiredo, ele foi mais maleável, tá? E a partir dele veio o início da redemocratização no Brasil. O início de organizações como o CUT, tá? Que é a Central Única dos Trabalhadores, ou seja, novas lideranças, principalmente sindicais nesse período, refloresceram e tiveram grande significância, tá? Na reabertura política do Brasil. Então, o governo de Figueiredo vai ser marcado pelo fim do golpe militar e o início da redemocratização no Brasil. Os principais acontecimentos do general João Batista Figueiredo, né, assim chamado, indicado na época por Geisel e eleito por via indireta ainda, ele reformulou a Constituição, porque ele extinguiu todos os atos institucionais, tá? Então, a Constituição foi reformada com a extinção dos atos institucionais. Em 1979, ele criou-se a anistia, greves operárias, conhecido como um ABC paulista, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 79, que vai aparecer a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, né, à frente desses grandes movimentos de greves operárias, tá? Também ainda no governo de Figueiredo, a Arena e o MDB, que foram extintos e novos partidos a partir desses dois foram criados, tá? Surgindo o Partido Democrático Social, conhecido como PDS,
em substituição à Arena, que mantinha a bancada majoritariamente no Congresso, tá? E também o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em função, tá? Em substituição do partido criado pelo MDB. Também nesse período houve outras autonomias onde vários partidos foram criados. O Partido Democrático Trabalhista, como o PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, como PTB, e Partido dos Trabalhadores, o PT, tá? Então anotem aí do ladinho da apostila de vocês, ou no caderno, se vocês assim preferirem, esses novos partidos que estavam surgindo. Vou colocar no chat para vocês copiarem, tá? Para ficar mais fácil. Vou colocar aqui e vocês vão copiando aí. Lá. PDS, Partido Democrático Social. Nós temos também PMDB. Um pouquinho, porque eu, para digitar, parece ficar todo milho no computador. MDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Estão copiando aí? Então, aí, todos esses partidos que foram criados, né? Alguns em substituição aos partidos que lideravam dentro do governo militar, como a Arena e o MDB. Aí nós temos agora o início, o conceito de outros partidos, tá? O Democrático Social, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro e o PT, Partido dos Trabalhadores. Ainda no governo de João Figueiredo, tá? Houve, em 1980, uma emenda constitucional que restabeleceu eleições diretas para governadores, tá? Uma grande mudança, né? Uma grande significância nesse governo para a reabertura da democracia no Brasil. Em 15 de novembro de 1982, eleições diretas para governadores, senadores, deputados estaduais e federais, prefeitos e também vereadores. Houve também, nesse período, a renegociação da dívida externa. Em 1984, o início da campanha pelas eleições diretas para presidente da República, conhecida como campanha das diretas já, que houve também, nesse período, um grande movimento aqui em Mato Grosso, tá? Chamado Campanha das Diretas Já. Nós vamos entender um pouquinho dela na página 42. Depois que vocês terminarem de copiarem, já me avisam aí, ok? A gente entender o que foi
essa campanha que tentou a reabertura política, né, das eleições totalmente diretas, já que já tinha dado algum passo, né? Por quê? Porque eleições já estavam sendo diretas para governadores, senadores, deputados estaduais, federais, mas ainda não para presidente, tá? E era essa grande modificação que as pessoas lutavam junto com a campanha direta já. Na página 42, tá? Nós vamos falar sobre essa campanha. Acharam aí? Estão me ouvindo? Sim, não achei. Na página 42, no último parágrafo. Em novembro de 1983. Achei. Quer ler para mim? Pode ser. Vai. Opa, caiu. Em novembro de 1983, a campanha Diretas Já, lançada pelo PT, tomou as ruas com um comício em São Paulo em defesa de eleições diretas para presidentes já no ano seguinte. Os congressistas, apesar da vontade popular, acabaram por rejeitar a emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas. Eleições diretas para presidente em 1984. Derrotada no Congresso em 25 de abril de 1984, dessa forma, as disputas. Gente. Dessa forma, as eleições diretas Só aconteceriam em 1989. O sucessor de Figueiredo foi escolhido indiretamente numa disputa entre Paulo Maluf, do PDS, e Tancredo Neves, da Aliança Democrática, coalizão que cotava com o PMDB, e parlamentares dissidentes do PDS que não concordavam com a candidatura de Maluf, agrupados na chamada Frente Liberal. Eleito em 15 de janeiro de 1985, Tancredo não chegou a assumir. Logo depois das eleições, problemas digestivos o levaram à internação e, em seguida, à morte em 21 de abril, provocando surpresa e comoção nacional. O governo civil finalmente teve início com o vice-presidente de Tancredo, José Sarney, político maranhense da Arena, Professora, eu vou ter que representando agora. a Frente Liberal, assim como a República Nova. Eu prometo praticar mais a... Tá bom, Júlia. O que foi, Gabriel, que você estava falando aí? Eu vou ter que dar uma saída agora. Tá bom. Só um pouquinho que eu só vou pegar um comprovante aqui de energia pro meu marido. Pode entrar aqui, Emerson. O que você quer? Comprovante de energia onde está aí. Voltei, pessoal. Então, a gente viu que a campanha, né, de Direta Já vai ser um grande movimento para a reabertura política do Brasil, sabendo que no início ela não teve, né, muito sucesso. Ainda foram indicados, né, presidentes indiretamente, só em 1989 que vai conseguir fazer com que os governos voltam a ser, né, de forma direta. Nós temos aqui, na página 43, essa número 1, que vai se estender, né, da 42 a 43,
é para a gente fazer uma pesquisa, mas era para a gente estar em sala, como roda de conversa, tá? Em grupos, a gente pesquisar em revista, internet, enfim. Nós não vamos fazer essa atividade agora, tá? Nós vamos na página 43 só para as demais atividades. 2, 3, 4 e 5, que vai ter na outra página, e 6 também. Mas para a gente concluir essas atividades, eu preciso saber se todos vocês terminaram da página 38, para a gente poder dar continuidade às novas atividades, tá? Que vocês não conseguiram responder, a gente vai ter que fazer junto, para a gente não deixar atividades para trás. Na página 38, tá tudo ok? Não conseguiram fazer alguma? Tem dúvida em alguma questão? Não, Tá pronto? não tá tudo feito. O que falta aí no seu, Júlia? Então, no meu falta a 6, a 7, a 9 e a 10. Eu fiz as 5. As 5 eu fiz, Júlia, Josiane Ortega. tá bom. Manu, o que falta aí no seu? Professora. Então, né? Hum, A 10, a e 9, a 8. vocês, hein? Tá. A número 6 é para a gente pesquisar e explicar a criação do fundo, né? Do governo de Castelo Branco, conhecido como FGTS. Vocês pesquisaram alguma coisa sobre esse fundo? Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem? Porque na apostila não vai trazer muito, né? Explicado sobre do governo de Castelo Branco. Só que lá, na página 32, vamos lá. Voltem na página 32 para a gente responder, então, essa questão. Com os dados que vem aqui na apostila. Acharam? Página 32. Sim, Tiago, tá aí? sim. Achei também. Tá bom. Na página 32, na segunda coluna, no terceiro parágrafo, diz assim: criou ainda o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em substituição ao antigo sistema de estabilidade e indenização de funcionários demitidos vigente nas relações de emprego, inclusive no setor privado. Acharam? Sim. Isso. Então, até setor privado vocês vão colocar lá, na página 38. Está perguntando o que era, né, esse fundo e qual era o seu objetivo no contexto da ditadura. Já estamos colocando o seu objetivo, que foi, né? Aí, mais um pouquinho para baixo, da 32, vai falar assim, ó, que ele estava destinado a financiar a construção de casas com recursos do FGTS, tá? Que representou também o capital necessário para o governo efetuar uma série de políticas de infraestrutura. Então, qual foi o objetivo, né, criado desse fundo, né, através do governo militar? Então, eles criaram uma forma de restabelecer essa garantia do tempo de serviço, né, da estabilidade desse funcionário, tanto do setor público quanto do setor privado, uma forma deles, né, resgatar aquilo que ele, né, trabalhou e poupou, mas eles queriam que todo esse dinheiro fosse destinado, na época, né, uma série de políticas de infraestrutura, porque essa política de infraestrutura seria, né, muito ampla para o governo militar e daria muitos, né, recursos à frente, além, né, da moralidade, né, que esse governo iria ainda mais representar. Thaís, achou aí? Tá ok?
pronto, gente? Quando vocês estiverem aí, avisam a prof. Terminei já. Vamos na 7, então. Meninas, ok? Vamos, nós temos que terminar essa apostila hoje, senão vai ficar tudo de tarefa de casa. Pronto, E aí terminei. vai valer ponto só quem me enviar as fotos agora. Sério, Josiane? Ó, na 7 está falando que o governo de Costa e Silva foi marcado, né, por várias motivações e organizações de protestos naquela época, liderados em especial por estudantes e trabalhadores. Está pedindo para a gente pontuar brevemente esses acontecimentos e relacionando-os com o contexto internacional. Então, vocês vão colocar que em 1968 foi marcado por protesto em vários países, não só no Brasil, tá? Contra o modelo de desenvolvimento econômico do capitalismo. Então, vocês vão colocar que o ano de 1968 foi marcado. Querem que eu coloque no chat? Por gentileza, assim. Estão muito folgados, tá? Quando voltar, vocês se preparem, que eu vou descontar tudo isso. Ai, eu tô com saudade dessas aulas, meu Deus. Mas cada dia parece que fica mais difícil para voltar, né? Pois é. Mas eu acho, apesar assim de tudo, eu acho que em até outubro, assim, mais ou menos, a gente já tá voltando. Eu tava acreditando que em agosto, mas agora eu já não acredito. Para, triste ilusão. Agosto não. Eu acho que não. Eu acho que em agosto a gente vai parar tudo de novo. Tipo, tudo. É difícil, né, gente? Aí Teve mais um Matupá. lá em outubro. Tem 100 casos lá em Matupá já. Olha aí. Mas diz que teve mais um óbito. Aham, sim, são 2 óbitos e 100 casos. Pelo que eu sei até agora, né? Não, diz que foi para 3 óbitos agora. Vixe Maria, não sabia desse terceiro. Aham. Mas aqui no Peixoto tem sorte que só teve um óbito ainda, né? Por agora. As pessoas estão brincando, não estão levando a sério, né? Pois é, por isso que tem Que é que parar ruim. tudo. Se não houver conscientização. O povo fala, não sai de casa, mas aqui no Comilão, meu Deus, parece que eles marcam, vai um monte de gente. Tá difícil mesmo. Ó, tá aí no chat, tá? Às 7. Aí depois nós vamos para 9, tá? Porque a 8 também é uma pesquisa. Sobre os movimentos guerrilheiros de esquerda no Brasil, quando teve início também na ditadura militar. Aí nós vamos já direto para 9, tá? Para não perder tempo, para a gente poder responder as outras questões. Ainda tem conteúdo, né, gente? Como é que vocês estão? Geografia, sociologia? Tudo pronto já? Não, mas tá de boa, tá indo. Podemos ir para 9? Sim. Pode. Alguém fez essa 9? Para a gente fazer a correção. Quem quer colocar no chat como que ficou a ordem aí? Só para associar, né, essas siglas de cada governo aos seus respectivos órgãos públicos criados durante sua gestão. Aí nós temos Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Gastaruzzi Médici, para a gente colocar o que foi elaborado. Eletrobras. Vocês acreditam que foi em qual governo desses aqui citados? Olha, só tenho certeza do FGTS, que foi Castelo Branco.
Olha só. Mas eu tenho certeza de algum. Vamos lá que eu tô evoluindo. Tá evoluindo. Tiago fez essa? Não. Manu também não? Não, professora. E Thaisa? Thaisa acho que tá sem áudio hoje, né? Você tá falando no chat. Então, Fiz não, mas é do Costa e Silva? isso, Eletrobras é do Costa e Silva. Relacionam a letra B. O SNI ficou do governo de Castelo Branco. A Telebrás também do Costa e Silva. O FGTS do FG... Castelo Branco. Aê, Júlia, FGTS do Castelo Branco. O INCRA, né, questão de reforma agrária, de Emílio Gazzarussi Médici. Mobral, O que é esse Mobral? Costa e Silva. E nós temos Ponte do Rio Literói. Costa e Silva? Emílio Não. Garrastazu? Oi? Emílio Garrastazu? Ponte do Rio Literói? É. Emílio Garrastazu Médici. Isso aí. Bem a cara dele mesmo, esses negócios bem. Aí acertei. O Mobral, tá? Foi um movimento brasileiro de alfabetização, tá? Criado junto ao órgão brasileiro instituído pelo decreto na época, né? De 1968, tá? Durante o governo de Garratuzzi Médici. Toda vez que eu vou falar o nome desse homem, eu Garratuzzi Médici, tá? Então foi um plano O brasileiro Mobral? voltado para isso, para a alfabetização. Então não foi Costa e Silva, foi Emílio. Foi Costa e Silva, Mobral. Me perdi aqui, mas tá bom. A FUNAI foi criada por Emílio por Médici também? Não, a FUNAI também foi Costa e Silva. O próximo, a Ponte do Rio Niterói foi Emílio ou foi Costa e Silva? A Ponte do Rio foi É. Emílio. Emílio. Ah, tá. E aí a 10, então ficou BA, BA, C, B, C e B. A ordem, né? Sim. A 10, alguém tinha conseguido fazer? Pra gente colocar funções do DO e do COD aí. A gente resuma as funções de cada uma dessas estruturas, bem como os meios utilizados para reprimir os opositores do regime. O DO e COD, ele era ligado ao Ministério dos Militares, né? E ele era ligado ao DOPS, a Polícia Federal e as polícias estaduais. Então, colocam que o DO e COD, né? Ligado aos ministérios militares. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, coloquei lá para vocês. Ligado aos ministérios militares, junto ao DOPS, a Polícia Federal e as polícias estaduais.
que era um meio de reprimir, né? Com tortura, eliminação desses opositores, chamados naquela época pelos governos militares como governos, né, terroristas. Todo mundo que se opunha ao governo e que tentava introduzir o comunismo era visto como terroristas naquela época e eram perseguidos, né, mortos, enfim, torturados. E o DOPS? O DOPS eram as polícias Ah, tá. federais e estaduais que estavam ligadas ao DOI-CODE. Pronto? Pronto. Então, nós vamos na página 43, agora na atividade número 2. Está dizendo assim: analise a seguir um trecho da letra da canção para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, e relacione o seu conteúdo à realidade característica do regime militar no Brasil, ao uso de slogans como Brasil, ame ou deixe-o. Aí diz assim no trecho dessa canção: há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. O que vocês acham que esses conceitos dessa música, né, versos dessa música, refletem a característica do regime militar? Porque aqui eles também colocavam um grande slogan, né? Ame como o Brasil, né? Brasil, ame ou deixe-o. Ou seja, amem da forma que está, aceita o regime que está, ou deixe-o, né? Mas que não poderia ocorrer nesse período oposições. E que os soldados daquela época eram criados, né, para defender a pátria, amados pela sociedade ou não. E nos quartéis ensinavam-se a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Com razão ou não, teriam que defender a pátria. Então a gente vê muito essa questão do lema, né, dos militares, com um pouquinho do que Hitler, né, ensinava a seus soldados, a seus militantes na época. Eles tinham que perseguir, matar os judeus, com razão ou não, né? Porque não tinha uma razão única, né? O porquê daquele grande genocídio que acabou ocorrendo. Então, eles falavam tanto aqui em ser contra o comunismo, mas, na verdade, eles estavam, ao mesmo tempo, impondo no Brasil, né, uma ditadura totalmente voltada para questões ligadas, né, ao autoritarismo, onde as pessoas não podiam dar a sua opinião, tinham que aceitar aquele regime, defender aquele regime, gostando ou não, mas sem ter grande oposição. Então, o medo daquelas pessoas que viveram naquela época, né, foi muito grande, porque ou você aceitava o regime, ou você deixava o Brasil. E quem já tinha suas estruturas, né, aqui? Então, assim, algumas pessoas, ao defenderem a ditadura, a gente sabe que teve pontos positivos no crescimento econômico, né, na modernização do Brasil, mas nós não podemos esquecer desse grande lado negativo dessa repressão da sociedade, né?
e que isso não é bom para a nossa democracia. Naquele período não existia democracia. Por isso que nós vamos estudar agora à frente o nosso próximo conteúdo, que vai falar sobre o período de redemocratização. Por isso que nós temos que lutar pelo nosso direito, né? Claro que sem deixar de seguir a nossa Constituição, né? Então, ali diz assim, qual é a realidade desses versos dessa canção voltados para o regime da ditadura militar? O que vocês conseguem analisar? Você tá na 2 ainda. Isso, ainda tô na 2. Ah, tá. Eu coloquei assim. Através do medo do regime, as pessoas eram obrigadas a amar seu país ou ir embora, assim como seus soldados também eram treinados para defender a pátria ou morrer tentando. Ótimo, muito bem. Alguém mais quer expor a resposta? Entenderam aí como que é para fazer? Manu, Thiago, essa sala lotada aí. O povo tem Vou medo. copiar a resposta da Ju. Ah, achei que vocês estavam com medo de falar. Gente, Tá percebendo? na número 3, tá pedindo pra gente colocar sobre a OPEB, tá? Lembra que eu iniciei falando do governo de Geisel, sobre quando ele inicia o seu governo em 74, com a elevada taxa do preço do petróleo? Lá na página 39. Então, está pedindo para a gente colocar quais foram as medidas tomadas pela OPEB que resultaram na crise do petróleo. O que ela fez? O que a OPEB criou naquele determinado momento? Lá no parágrafo que vocês grifaram, vai falar. No primeiro que a gente grifou, no Isso, outro? no primeiro, da página 39. Show, Manu. Decidiu reduzir a produção mundial de Professor, petróleo, elevando abruptamente o preço do barril. Isso, muito bem. Manu, você estava falando o quê? é que eu não achei, não. Nós grifamos na página 39, lembra no início? Sobre o governo de Geisel? O primeiro parágrafo, Manu. Ah, tá. Peraí. Achei. Então, vocês vão colocar aqui, ó, a redução da produção de petróleo, né? E a elevação do preço do barril. E as consequências dessa decisão foi o aumento dos custos de importação desse insumo, né? Repercutindo em um aumento da dívida externa e a queda no crescimento econômico, tá? A letra A e a letra B. Primeiro o que foi na letra A, essas medidas, e depois na letra B, essas consequências dessas medidas. A consequência era que atingiu a economia porque o barril estava muito alto para exportar. Isso, a consequência foi o aumento, né, do custo dessas importação, porque o barril ficou muito caro, né? Então, eles pagavam um preço muito alto, não queriam mais ficar exportando e era tudo muito caro. E isso repercutiu num aumento ainda mais da dívida externa. E o aumento da dívida externa, automaticamente a queda do crescimento econômico. Eu coloquei aumento do custo das importações e uma queda da economia, pois houve o aumento da dívida externa. Ótimo. Todos conseguiram aí?
Essa número 4 eu vou deixar para vocês fazerem depois, que vocês só vão analisar, tá? Esse discurso aqui que vai falar sobre pobreza e criminalidade para vocês responderem a atividade A e B, tá bom? Vamos lá na 5 já. Gente, não rende nada, né? Não. Nossa. Já são quase 9 horas. Olha aí, 8h56 já. 5. Dentro de sua política de abertura lenta, gradual e segura, o governo Geisel adotou medidas liberalizantes, mas também atos arbitrários. A esse respeito, resolva as questões. A. Cite e explique duas medidas liberalizantes desse governo. O que marcou? Lei Falcão e pacote de abril de 1977? Não. Quais foram as leis que deram mais autonomia? Lembra lá que no governo de Geisel, em 1978, Não. as eleições livres de 1974 a 1978, que marcaram a vitória da oposição, representada pelo MDB, a extinção de todos os atos institucionais e retomando a normalidade constitucional. Por isso que fala que foram liberalizantes, tá? Começaram a libertar esse governo militar. Então, coloquem lá. A extinção dos atos institucionais. Na letra A, tá? Extinção dos atos institucionais. Assim retomando a normalidade constitucional. Assim, retornando a normalidade constitucional. Essa na letra A. Agora, na letra B, que vocês vão explicar a Lei Falcão e a Lei do Pacote de Abril, que está na página 40. Mas e quais foram as duas medidas mesmo? Ah, A tá, extinção disfarce. dos atos institucionais. Aham, e... Uhum. Que começou tudo isso que marcaram da vitória da oposição, lembra? Representada pelo MDB. Nas eleições parlamentares, né, de 74, o MDB ele recebeu uma votação maciça e o presidente cassou naquela época os mandatos, fechou o Congresso. Aí houve a extinção dos atos institucionais. Foi uma questão de liberalização, né? Começou a liberar aquele governo que era voltado só para a ditadura. E aí, na letra B, as duas medidas arbitrárias, que foram a Lei Falcão e o pacote de Abril. Onde é que tá o pacote de abril? Também na 40. Ah, tá, já achei. Isso, tudo inicia no mesmo parágrafo, aí na 40, abaixo da imagem dessa legenda. Sim, Todos já acharam? Manu achou? Thaisa, tá ok? Tá ok, achei. Achei.
Josi, precisa colocar tudo? Não, só cita. Precisa Ah, tá. Eu coloquei que simplificar muito, restringiu as não. conquistas democráticas, estabeleceu o fechamento do Congresso e a ampliação do mandato presidencial para 6 anos. Isso, ótimo. Uhum. E essa 6, gente, é para vocês falarem e explicar o que foram as campanhas diretas já e quais os seus resultados na prática. Tá, nós lemos, foi até a Júlia que leu lá na página 42. Lutavam pelas eleições diretas, né, para presidente. Onde, né, o Congresso acabou por rejeitar aquela emenda de Dante de Oliveira, que previa as eleições para a presidência em 1984. E essas eleições diretas só foram ocorrer em 1989. É isso que vocês vão colocar na número 6. Aí não vai dar tempo da gente terminar essas atividades ainda. E nem eu queria já falar desse último conteúdo. Todos os dias vocês têm 3 aulas? Varia. Hoje a gente tem dia que a gente tem 4, eu acho. Tem, A né? gente podia fazer uma aula um dia, tipo, à noite, né? Das 7 às 8. O que vocês acham pra gente terminar esse conteúdo? Vou conversar com a tia Meire. Pode ser. Pode ser, Que à tarde a maioria trabalha, né? Sim. sim. Então, a gente fazer uma aula extra, porque eu preciso terminar esse conteúdo essa semana, porque daí na outra semana a gente fica só com filosofia. Eu vou ver com ela e eu aviso vocês no grupo, tá? Aí, Beleza. agora vai ficar atividade para casa, onde vocês vão ter que me enviar essas fotos, tá? Até sexta-feira. Tá. E eu vou dar um Tá ponto, bom. vai valer um ponto essas atividades. A1, A2, A3, A4 e A5. Terminam, tá? Se tiverem dúvida, perguntam para mim no WhatsApp. Deixa eu só ver quem tá aqui mesmo. Tiago, a Manu e a Júlia e a Thaís. O Gabriel entrou, mas... Pessoal, então, para hoje era isso, né? Tinha um pouquinho mais, mas nosso tempo é curto. Eu vou ver essa ideia da gente fazer uma aula um dia à noite, tá? Bônus para a gente Tá. terminar esse conteúdo que vai falar sobre a redemocratização. Bom? Beijo, até a próxima aula. Beijo, até. Tá certo.